Muito bem, são 8h com 3 minutos. Muito bom dia para você. Sábado, 4 de janeiro, um sábado na fronteira muito bom. Tem sol maravilhoso, não está aquele calor, né, que as pessoas estão reclamando. Eu, como adoro o verão, também estou reclamando que está muito forte o sol, né? Bom, mas estamos numa estação realmente quente, né? Vamos começar mais uma programação, agradecendo sempre a Deus por mais um dia, seja ele da forma que for, que está nos apresentando, mas sempre agradecendo a Deus por nos dar essa oportunidade, né, de mais um dia de crescimento, em todo sentido espiritual, principalmente, né? Hoje nós temos aqui, bom dia a todo o pessoal da bancada, bom dia. Bom dia. Bom dia. E hoje nós temos uma convidada, né? A doutora Maria Cristina, que estará abordando o tema como encarar as doenças mais graves e terminais do ponto de vista físico, mas sobretudo espiritual. Mas vamos sempre, né, abrindo a programação com a nossa oração. Né? Jander, por gentileza, bom dia. Bom dia a todos, queridos amigos da Nova Aurora. Um excelente sábado a todos e um início de ano excelente para todos, que possamos, neste programa, nos harmonizarmos, buscarmos as respostas daquilo que necessitamos para seguir em frente a jornada do nosso dia a dia. Vamos então nos harmonizar nesta prece, buscar a sintonia com os bons espíritos, para que possamos ter um fim de semana agradável, que o Pai Celestial nos abençoe e proteja a todos, que possamos, através dessas ondas do rádio, levar a esperança, o consolo, àqueles que necessitam de uma palavra nos seus lares, nos seus trabalhos, nos asilos, nos hospitais, nas creches, nas penitenciárias, e que todos, Senhor, possam aumentar o ânimo, aumentar a esperança de dias melhores, e que possamos desfrutar deste sábado agradável, sob essa companhia de amigos fraternos, e fazendo o diálogo para que possamos hoje cumprir os teus desígnios, meu Pai. Bom dia, doutora Cristina. A nossa tarefa hoje Bom dia. Se inicia com esse sábado, né? Bonito, nesse início de ano. Temos que agradecer a Deus por estamos aqui. Sempre, né? Sempre, né? A gente tem que agradecer por mais. E esse é o grande detalhe, as pessoas esquecem de agradecimento. Né? É verdade. Agradecer, né, Cinerelli também. Bom dia, Cinerelli. Bom dia a todos. Doutora, nosso tema hoje, no qual a senhora vai abordar, é um tema bastante delicado, né? Para quem as pessoas têm medo de encarar, de falar, inclusive, sobre doenças terminais, né? Na parte espiritual e principalmente sobre a morte. Nós temos só, não, mas é só o pessoal, é o latino-americano que tem. Não, mas o europeu também tem, também. Né? Medo de falar sobre morte, né? Enfim, isso parece que é um assunto que não vai acontecer só com o outro, né? Ou com a outra família, né? Não com a nossa, né? Não com a nossa. A terminalidade, né? A senhora é médica, a senhora trata com isso. A senhora é abençoada, viu? Porque as pessoas, quando têm uma profissão dessa, ela tem que ter muita serenidade, né? Inclusive para encarar a família, porque é bem complicado, né, doutora? A relação com o paciente e com a família, eu acho que é fundamental, sabe, num vínculo, para a gente ter alguma resposta, alguma melhora, algum alívio. Eu acho que o médico, ele tem que encarar isso como uma questão primordial. A empatia que a gente deve ter com o nosso paciente e com a família é fundamental, porque às vezes nós não temos, a grande maioria nós não temos a cura, né? Vocês sabem, né? A cura, cada um de nós tem que ir atrás da sua própria cura. Mas o que os médicos hoje fazemos é o alívio. E quando o senhor falou das doenças terminais, hoje nós estamos esticando muito, digamos assim, o tempo que as pessoas permanecem aqui. Por quê? Porque nós temos a tecnologia cada vez mais avançada, né? Então, hoje, dentro de uma CTI, a gente tem respiradores fantásticos, tem um monte de procedimentos e coisas que podem ir levando esse paciente muito tempo. A questão é se nós estamos fazendo isso para mostrar que nós temos toda essa tecnologia. Sim, claro. Ou que nós vamos dar algum conforto. Às vezes, sinceramente, eu acho assim, às vezes eu coloco para as famílias, ficar com a família no quarto, né?
atravessar esses últimos momentos, vivenciar isso, estarem todos juntos, é muito mais significativo, porque às vezes a gente leva para a CTI e a gente sabe que não vai ter grandes mudanças, não é? Mas que a família permaneça com o paciente e que eles possam, enfim, esses últimos momentos aí possam resgatar muitas coisas, porque a verdade é essa, né? Até o último minuto nós temos tempo, né? Nosso espírito aí tá fazendo essa transição e é importante esse momento, né? Que a gente sempre acha que, bom, né, mais um dia, mais 2 dias, mas não é assim. A medida desse tempo não é conosco, né? E quando a gente faz intervenções muito significativas, a gente prolonga. E a gente sabe que não vai dar qualidade, que não vai ter volta. Então, às vezes é uma decisão muito difícil, né? Às vezes as famílias têm claro, olha, eu quero ficar com o meu familiar. Eu quero estar, cuidar. Mas nem todo mundo precisa ter coragem, né? E vou dizer para vocês, o médico também tem que ter coragem. Porque a gente precisa estar presente para a família, sabendo que aquela pessoa está precisando de nosso auxílio, por exemplo, com relação à dor, né, analgesia que a gente diz, a gente tem que dar esse conforto, né? E eu li um livro uma vez que falava sobre um médico que era cirurgião e ele dizia que o melhor tratamento é aquele que entra pelo ouvido. São as palavras de conforto que o médico pode dar para o doente e para a sua família. Então, isso é uma coisa muito valiosa, né? A gente se conectar com a família. Mas também a gente precisa se preservar, porque o sofrimento, às vezes, a gente não consegue, então, agir só como um profissional. A gente acaba envolvido na relação, também, né? absorvendo e não consegue ajudar, né? Então, é um equilíbrio que a gente precisa ter. Eu acho assim que quando a gente tem famílias que eles têm fé, que eles têm alguma crença, é muito mais fácil lidar com esse momento, né? Não só com o momento do nosso desencarne, mas também no momento da evolução da doença ou no momento que o paciente está doente. Ele encara de outra forma, né? Ele sente que a vida dele tem um propósito. Ele acredita que vai ter alguma coisa a mais. E muitas vezes ele entende que isso é necessário, essa passagem, né, para essas dificuldades. Mas eu acho que isso faz a diferença entre o paciente e hoje. A medicina, hoje em dia, assim, não existe mais dúvidas de que a espiritualidade, a própria gratidão que o senhor falou, Sim. ela nos transforma, né? E ela nos transforma também no corpo físico, né? E isso é uma coisa extremamente importante. A gente vê hoje os estudos que a medicina convencional está fazendo. O efeito da oração. O Dr. Luquezzi, em Porto Alegre, ele fez um estudo, agora há pouco tempo, pacientes na noite antes da cirurgia cardíaca. Aqueles pacientes que rezavam, que tinham fé, daqueles que não tinham, como evoluir na cirurgia. Todos os pacientes que têm algum grau de espiritualidade, né, que professam uma crença, uma religião, sei lá, é uma coisa assim muito abrangente, eles sempre têm mais uma evolução melhor diante daquele que não tem. E isso, com a família, também é super importante, porque o paciente, ele sente diferente. Ele pode passar por toda a situação, mas ele reage à doença de uma forma melhor. Então, para nós médicos, isso ajuda. Hoje em dia, a gente sabe que a medicina e o corpo físico é tão limitado, o nosso conhecimento, né? E nós estamos avançando, a ciência está avançando na procura de explicações que, para nós, os espíritas, a gente já tem, né? Que é a evolução do espírito e da alma encarnada e os momentos que nós precisamos passar e precisamos evoluir, precisamos resgatar coisas. Então, hoje, nós temos um arsenal terapêutico fantástico, uma tecnologia, mas a gente sabe que os pacientes, cada um de nós, reage de um jeito, vai ter uma evolução
diferente. Tem aqueles pacientes que a gente aposta assim, esse paciente não vai sair. Quem sou eu para dizer que o paciente não vai sobreviver, que o paciente... A gente vê coisas incríveis, né? Por quê? Porque quem não está preparado, não está pronto ainda. Não terminou o seu tempo. Claro. Não. Doutora, deixa eu só lhe fazer uma pergunta, se nós estamos falando em morte, em desencarne. Nós nos tornamos egoístas nesses momentos, né? Os familiares, né? Porque a gente sempre quer prolongar um pouquinho mais. E isso não faz um pouquinho mal para a pessoa que está desencarnando? Faz. E eu vou dizer o seguinte, eu sempre falo com a família que os pacientes precisam uma autorização da família. Eles precisam aquele desapego. E dizer assim, olha, pode ir, que eu estou bem, que nós vamos ficar bem. O paciente, ele precisa ouvir, o espírito que está ali. Sabe que eu tenho várias histórias, mas recentemente um paciente que demenciado e estava internado no hospital e a família, os filhos entendendo a situação, uma pessoa que foi um bom pai, que foi profissional, que, bom, enfim, viveu a vida da melhor forma que ele pôde, mas ele não ia, né? Eu sentia angústia da família, e os filhos se conscientizavam e rezavam, mas a esposa não tinha ido no hospital. Eu disse, ela precisa vir. Quando ela vier, né? De fato. Ela foi, conversou, disse até algumas coisas assim, brincando, chamou a atenção de algumas coisas, enfim. Mas ela disse, né? Horas depois ele faleceu. Eu acho que é importante porque nós ficamos nos apegando, é óbvio, mas a gente precisa ter essa generosidade de dizer, olha, pode partir, porque nós vamos segurar, nós vamos ficar bem. Eu acho que isso é muito importante. Eu faço essa fala com a família. Olha, ele está esperando que vocês também se sintam... Ou às vezes chega alguém de fora, né? Um filho que estava fora, né? O filho chega... E a pessoa desencarna, né? A literatura espírita, ela é farta em casos que relata que às vezes a pessoa está nos seus minutos finais, já a parte só falta cortar o cordão de prata, como diz na doutrina espírita, o vínculo do perispírito, o espírito com o corpo físico, mas muitas vezes existe o apego da família. Família, o espírito já está pronto para se desligar. Exato. A espiritualidade já está pronta ali para fazer todo o processo, existe todo um processo do outro lado, assim como existe para nós reencarnarmos, existe para nós desencarnarmos. Mas Exato. A família, por mais diversos motivos, tem aquele sentimento de apego. Exato. E aí dificulta essa desvinculação, né? Então, isso é muito, muito comum. E um exemplo que eu não presenciei, mas os colegas, nossos irmãos aqui da rádio, eles fazem um trabalho nos hospitais, nos asilos, na penitenciária também, e em duas vezes, em dois momentos que eles foram no hospital, e que eles vão de quarto em quarto, fazem uma prece, um passe, de pessoas, né, que estavam há um bom tempo já, digamos assim, em estágio vegetativo, e depois da prece, eles saíram e ela desencarnou. Então, é como que aquela prece foi um processo que auxiliou para que a espiritualidade pudesse chegar ali e fazer, digamos, todo aquele mecanismo de desligamento do corpo físico. Então, por isso que, como tu falou, é muito importante que as pessoas tenham religiosidade, seja qual for a crença que professe, porque isso vai auxiliar tanto o que parte como o que fica, né? Com certeza. E se torna... facilita. É bem como tu diz, Carlinhos. A gente sente isso, né? Porque a gente sabe que do outro lado, a espiritualidade está sempre presente. Uma coisa que eu digo para as famílias, porque eu acredito e porque eu sei que vai dar um conforto, é isso. O paciente não está sozinho, né? Ele vai estar acompanhado. E uma coisa interessante, assim, pessoal que me acontecia, é o seguinte. Quando eu comecei a participar do espiritismo, claro, eu era muito mais jovem, né? E também eu ficava muito, muito angustiada
não por tratar o físico, mas por essa parte espiritual. No desencarne, quando eu sabia que estava próximo do paciente CTI, eu ficava muito angustiada, eu ficava assim, eu ficava fazendo prece, porque eu me sentia responsável por aquele processo. Imagina a vaidade da criatura achando que era fundamental. Um amigo nosso, colega meu espírita, ele me disse assim, não, Cristina, mas tu está errada. Tu não tem que te preocupar com aquele espírito que está partindo, tu tem que te preocupar com o lado de cá, que é o teu negócio, é tu que tem que fazer isso aqui. Então, o que acontecia? Morria alguém na CTI e eu ficava naquela oração, não, eu atendia, né? Atendia o paciente, não ficava... Atendia, fazia o que tinha que fazer, mas eu ficava muito preocupada como é que ia ser para aquele espírito, que geralmente são pessoas que eu já acompanhava há um tempo. E ele me dizia assim, mas não é contigo. Eu disse assim, mas como eu sou achando que eu estou fazendo a diferença? Mas para a família, para os filhos, tu faz a diferença. Sim. Então, eu tive uma grande lição, porque eu perguntei, era um colega nosso de Bagé, eu perguntei para ele, eu não sei o que eu fazer. O que eu faço nessa hora? Tu faz o teu trabalho. O teu trabalho é dar suporte àquela família, porque não é contigo. Não é? A gente tem que aprender que a gente tem uma limitação. Então, assim, o médico, ele vai até ali. É óbvio que todo esse conhecimento que a gente tem ajuda muito. Mas o que acontece? O meu conhecimento, eu achava que assim, não, eu tinha que... Né, não adiantava ficar fazendo prece com o paciente ali, já desencarnado. Eu sempre faço, mas eu quero te dizer que eu ficava mais tempo, eu me virava... Não, e a família que estava precisando de suporte. Então, foi uma grande lição, né? E também para dizer que a gente não é... A gente é simplesmente um instrumento, né? O médico é um instrumento. E por isso a gente tem que ser empático. E por isso a gente tem que estudar. A gente não pode cruzar o braço e pedir, ai, me ajuda, o que será que eu posso fazer, o que será que eu posso usar? Não, vai estudar, né? Mas juntar tudo isso é muito importante, né, no atendimento do paciente. E, doutora Cristina, tem uma pergunta aqui da Suelen, do Fluminense, e também, assim, em relação a quando a família toma conhecimento do paciente de uma doença terminal, existe algum tratamento, alguma forma da pessoa se preparar, digamos, para a morte de um familiar? O que a pessoa tem, assim, espiritualmente, ou a própria saúde pública oferece alguma coisa? Porque alguns países trazem, né, equipes de psicólogos e trazem, Uruguai, aqui eu sei que tem alguma coisa. Né, o que o familiar tem que fazer? Porque às vezes parece que ficam um pouco, alguns revoltados, né? Ou seja, que vai aquela perda iminente, o que a pessoa pode fazer naquele período, né? Espiritualmente, principalmente, né? Já que no caso a doutrina traz consolos, né? Mas como a senhora disse, a medicina avançou muito. Muito. E eu não sei se a cura ela está acontecendo na mesma proporção, né? Porque Jesus dizia, né? A tua fé te curou. Então hoje parece que as pessoas, o remédio ele cura, mas a pessoa precisa seguir tomando o remédio espiritual, né? Com então, certeza. A medicina hoje ela está avançando muito, inclusive para a parte espiritual também, né? E existe uma forma, né, respondendo ali da Suelen, da pessoa se preparar em família para esses momentos, assim? Existe até hoje cuidados paliativos. Essa palavra está muito em moda, mas é para o bem, porque os cuidados paliativos são justamente o que dão um acompanhamento ao paciente e à própria família. É claro que aqui no Brasil nós não temos essa estrutura, e em alguns lugares está se fazendo isso. É importante esse cuidado com a família, inclusive. O que eu vejo com a minha experiência é o seguinte: há, às vezes, uma revolta, há uma não aceitação, há uma negação da própria doença, do familiar e próprio paciente. Seria um pouco de falta de fé também, essa... Com certeza. Eu acho assim, se nós levarmos o tratamento só para o lado físico, eu acho nós como médicos,
precisamos também dar esse outro lado. É óbvio que tem pessoas que tu não pode falar, que não aceitam, que não acreditam, que acham que Deus não existe. Então, para essas pessoas, esses momentos são muito mais difíceis. Mas o que eu vejo, às vezes, que é na evolução da doença, o paciente vai como que ressignificando a vida, se questionando coisas, e a própria família, eles começam uma nova caminhada. Então, quando o médico pode dar um suporte nesse sentido, eu acho maravilhoso, porque a gente é limitado. A medicina evoluiu muito. E fazer o paciente entender que, às vezes, ele tem grande participação nisso aqui, e a família também, é fundamental para que eles atravessem esse momento. Às vezes eu digo assim, isso aqui não é por acaso, vocês não estão juntos por acaso e não estão atravessando essa situação por acaso. Então, vocês precisam entender e aceitar. Só que falar não adianta, né? A pessoa precisa vivenciar esse momento. Quando a família passar desse momento da negação ou da revolta, ela começa a entender, também começa a ajudar o paciente. E falar sobre morte, gente, ninguém fala. Ninguém fala. Tem uma autora americana que, aliás, ela não era americana, mas ela morou nos Estados Unidos, e ela escreveu um livro que eu li quando eu tinha 20 anos, eu estava no primeiro ano da faculdade, sobre a morte e o morrer. Era uma psiquiatra que ela sentava na beira da cama do paciente e fazia milhares de entrevistas. Eram pacientes terminais, pacientes que tinham poucos dias, poucas horas. E ela escreveu esse livro. Esse livro é fantástico, o nome dela é Elizabeth Kubler-Ross. Então, sobre a morte e o morrer. Ela enfrentava esse assunto e falava com o paciente. Mas eu confesso para vocês que, às vezes, não é muito fácil falar, né? Porque, às vezes, o paciente, ele sabe que ele tem a terminalidade ali, que ele tem uma doença que não vai ter volta, mas a gente não consegue abordar o assunto. Com a família, às vezes, é mais fácil. E eu acho que a gente tem a obrigação de ajudar a família a fazer essa transição. E muito melhor quando realmente eles têm alguma crença que eles e fazem oração. Isso dá um conforto muito importante, eu acho. Isso acontece também nos atendimentos fraternos, que a pessoa pede a solução daquele conflito interno, daquela dificuldade que ela está passando. A gente costuma dizer, olha, tem que tomar os remédios espirituais. Aí não adianta chegar em casa e coloca lá na prateleira o remédio espiritual, tem que fazer o evangelho no lar. Então, eu acho que assim, parece que a gente tem que se preparar cada dia para morrer um pouco. Com certeza. Para a vida futura, né, doutora? Com certeza. Porque assim, ó, a gente precisa entender uma coisa. Nós somos responsáveis. Né? Nós somos responsáveis pelo nosso físico, pelo nosso espírito, pela nossa vida. Então, querer colocar essa responsabilidade, às vezes os pacientes é mais fácil, eles querem antihipertensivo, eles querem o remédio para o diabetes, eles querem para o colesterol, mas eles não querem fazer a dieta. Não quer fazer a dieta, não quer fazer a caminhada, não quer fazer aquele mínimo. Então, a responsabilidade, a gente é responsável, nessa evolução para o desencarne, a gente é responsável também. Tem uma médica que escreveu, Ana Cláudia, me parece, ela escreveu, a morte é um dia para ser vivido, alguma coisa assim. Ela trabalha com esses pacientes terminais. E ela diz o seguinte, nós temos que dar o conforto, o alívio, mas também essa parte da espiritualidade com o paciente. Porque tudo é uma coisa só, gente. Nós não somos aquele corpo físico. Posso receber todas as medicações, mas se eu não mudar a minha conduta, não fizer a minha reforma íntima, não trabalhar a minha alma, eu não vou conseguir mudar. Então, a doença, ela não é um castigo. Né? Ela é uma promessa de evolução. Ela nos permite evoluir. A gente vê nos pacientes que depois de um evento, o paciente muda o rumo da sua vida. Mas a gente é responsável e dá trabalho, sim, dá trabalho. Porque nada é fácil. Mudar é a coisa mais difícil, né? Mudar hábitos.
mudar os nossos pensamentos, mudar as nossas atitudes. A gente escolhe ter atitudes más ou ruins, mesmo se dizendo espírita, não é? Ter pensamentos ruins, fazer julgamento, prejulgar as pessoas. Então, a gente precisa todo dia, todo instante estar. Eu preciso... Não, eu tenho para escolher, eu tenho um livre-arbítrio. Né? Por que eu tenho que escolher o pior? Isso tem uma repercussão no corpo físico? Obviamente que sim. Mas o que eu digo é que não existe o corpo físico. Não, nós somos um todo. Então, os pacientes não podem também parar de usar medicação. Não podem de se tratar. Os psicólogos são importantes, a terapia, fazer uma terapia, trabalhar o emocional. As nossas emoções são extremamente importantes, né? Mas, assim, as pessoas acham que as coisas têm que virem prontas, que o médico vai dar a pílula e vai curar. Quando eles me dizem assim, agora... Não é comigo. A sua cura, a sua melhora, não é comigo. Nós vamos dividir aqui as responsabilidades. Eu, com meu conhecimento, e vou lhe auxiliar, e vou lhe orientar, mas o senhor vai ter que fazer a diferença. A sua família vai ter que fazer a diferença. Porque se numa família onde a obesidade, todo mundo se comporta, comprando comida, não é, Carlinhos? Tu não pode mudar. Quem sou eu para mudar? Cada um de nós tem que mudar internamente e isso vai fazer a gente diferença. Observa, né, e não é por acaso que Jesus nos falava a nossa transformação interior, né? Com certeza. Isso não... E à medida que a medicina vai evoluindo, ela vai também se amoldando, né, e tomara que isso fosse numa velocidade muito maior, com a parte, não com a parte espírita, mas com a parte espiritual. Né? E à medida que nós fizermos essa... Eu passei por uma situação recentemente, bem difícil, e isso para mim, eu interpretei essa situação como um convite para mudança. Né? Um convite para mudança e também um alerta. Olha, aqui é o limite. Se tu não fizer as mudanças necessárias, as responsabilidades são tuas. Nós estamos te dando um alerta. Nós estamos te convidando para que tu te posicione perante as tuas atitudes, né? Então, isso me ajudou bastante, né? Eu fiz algumas reflexões, fiz umas ponderações e elegi uma ou duas como que eu achei as mais necessárias para ir trabalhando com elas dentro de mim. À medida que eu superar essas aí, estiverem bem sedimentadas partir para outras. A reforma íntima não é querer pegar e mudar completamente. Vão acordar no outro dia diferente. Então só nós sabemos quais são aquelas dificuldades maiores que nós temos no nosso dia a dia. E como tu falaste, é o policiamento. Né? E à medida que nós tivermos a saúde interior, a saúde espiritual, porque nós sabemos, na doutrina espírita nos explica que a doença, né, ela tem uma série de explicações, mas as doenças, elas são, digamos, são ocorrências de outras vidas ou da própria vida, equivocadas nós, que hoje estão sedimentadas dentro do nosso perispírito, e o corpo funciona como um filtro. Quanto maior for, digamos, essa gravidade desses comprometimentos nossos, mais vai nos exigir. No caso eu li também no caso do câncer, né? Pessoas que às vezes encarnam uma, duas vezes e acabam desenvolvendo câncer para poder fazer esse prurido deletério sair totalmente. Às vezes não basta só numa reencarnação. Então, mas no momento que nós fizermos a nossa reforma íntima, lenta e gradual, nós vamos estar tendo reflexos na parte física. Com certeza. E eu acho que isso seria muito bom que as pessoas tivessem essa noção, e principalmente a parte médica, né, que o tratamento é tríplice, é do médico, é o tratamento da parte do paciente e também a reforma íntima, né? Com certeza. O meu marido hoje estava me dizendo, ele estava lendo, eu comprei um livro que se chama Fé, Evidências Científicas, escrito por um psiquiatra americano fantástico. E meu marido estava comentando comigo o seguinte: a medicina, como chegou a um ponto que não cura tudo,
né? O corpo físico ela não cura, sabe que conseguimos avanços, mas enfim. Então, os estudos se voltaram para a parte de emoções e sentimentos. E foram estudadas antes as repercussões das emoções negativas, né? Então, hoje nós avançamos no estudo das emoções positivas. Por que acontece? Nós temos uma emoção, né? Tive uma alegria, um contentamento. Isso tem repercussão no meu físico ou não? Parece que por muito tempo as coisas foram tão divididas que o corpo físico era uma coisa, o meu psíquico era outra, enfim, e o meu espiritual às vezes nem existia, né? Mas a verdade é que sempre nós temos uma resposta a nível físico. Quando a gente tem uma emoção dessas ou um sentimento, existe uma região no cérebro que diz cérebro emocional. É ali onde a gente registra a repercussão daquela emoção. Quando ele chega, quando essa leitura, quando essa coisa vem para mim e diz assim, eu estou alegre, estou feliz, quando eu tenho essa conscientização, é porque o meu cérebro já recebeu a informação e ele começa a funcionar. Às vezes é mais fácil explicar do ponto de vista negativo. Quando alguém tem medo, por exemplo, uma situação que gera medo. O corpo, ele recebe essa informação, o cérebro, e ele age imediatamente. Como é que ele age? Ele recebe uma informação lá nesse cérebro emocional, o nosso hipotálamo registra o que está acontecendo, e ele manda um comando para a hipófise, basicamente, que é uma glândula que ela libera N hormônios para o corpo. Quais são esses hormônios? Onde é que ela vai agir? Ela age na nossa suprarrenal dizendo, precisa mais adrenalina, vai precisar correr, vai precisar ter mais fôlego. Ela manda o nosso coração bate mais rápido, vai precisar. Então, nós sempre temos uma repercussão física, seja na emoção positiva e na emoção negativa. Então, vocês vejam que quando essa emoção negativa ela perdura, o corpo entra num estresse crônico. Essa é a reação de estresse. A fuga ou a luta é quando a gente se prepara para uma situação inesperada ou que a gente precisa agir. Ou a gente vai lutar ou a gente vai fugir, né? Basicamente, no nosso dia a dia, hoje, na nossa vida diária, o trânsito pode ser isso, uma doença é isso, ou um enfrentamento que a gente seja desconhecido. Então, o corpo, ele se prepara para isso. E ele dá essas respostas. Então, quando nós temos um estresse mantido, né, crônico, ele, no primeiro momento, ele dá o alerta que tu falasse. Mas depois, ele cronifica. E ele se instala numa forma de uma doença. Hoje a gente entende isso e explica tudo isso pelas reações, pela nossa resposta no cérebro e que vai para o corpo. Nós sabemos, né, que não é só isso. Mas o que eu quero dizer é que vivenciar pensamentos positivos, emoções positivas, elas nos fazem liberar hormônios que só nos ajudam, os neurotransmissores cerebrais. E, em contrapartida, as coisas negativas também nos fazem mal. Por quê? Porque não são reações boas. A gente faz taquicardia, a gente faz hipertensão, a gente libera mais corticoides, a gente aumenta o açúcar, a gente aumenta o colesterol. Então, o que nós escolhemos? Todos os dias nós estamos escolhendo isso, toda hora. O que eu estou escolhendo? Né? Como é que eu trato o meu físico? E como é que eu trato o meu espírito? É uma coisa só. Né? Doutora, vamos tomar uma aguinha? Vamos tomar uma pausa no meio? É rapidinho, viu, gente? Mas eu quero mandar um abraço pro pessoal, nós estamos perdendo muita gente aqui também. Gilson Salles, Clarice Corrales, Matheus Menezes, a Silvia Garay, bom dia, tá ótimo programa, a Tânia Fernandes, a Mara Rosane Rodrigues, a Sônia Nogueira, Rosane Pinto, um beijão para você, Rosana também, a Luana Torres, Paty Machado, Mari Rosane, esse pessoal aqui está dizendo, tomara que o programa está interessantíssimo, tomara que o pessoal realmente entenda, né? Pessoal de Santa Catarina, ligado conosco aqui também no 87, a Lúcia, a Karen, a Gabriela, o Iago, enfim, toda essa galera que está por aí, tá bom? A Silvia, da cidade de Ribeira, também que está ligado conosco,
Um bom dia para vocês. Olha, deixa eu fazer um bloco de apoio rapidinho, é só uma aguinha que a gente vai tomar e a gente já retorna. Interessantíssimo tema de hoje, tá bom? Segura aí. 87,9. Apoio cultural. JR Turismo convida. Excursão a San Gregório, no Uruguai. 2 dias, 4 e 5 de janeiro. Valor ida e volta, R$ 75. Também excursão ao cassino para a festa de Iemanjá. 3 dias, saída 30 de janeiro e retorno no dia 2 de fevereiro. Camping e apartamentos à disposição para reservas. Valor ida e volta, R$ 125. Informações pelos telefones 3243-3000 e 999-48-2536. JR Turismo, seriedade e responsabilidade aos seus passageiros. Ferragens Porto Seco, material hidráulico e tudo em ferragens, mangueiras e conexões hidráulicas, montagem e prensa de mangueira hidráulica para máquinas, caminhões, tratores, industriais e carros, mangueiras para compressor e lava-jatos, com máquina especial para cortes, sem deixar resíduos. Ferragens Porto Seco, sempre a melhor opção. Na Dom Pedro II, 1028, bem no acesso ao Porto Seco, ao lado do antigo endereço. Fone 3242-3169. Apoiando a Nova Aurora FM. Ferragens Porto Seco. Pra encontrar o que você precisa, a maior facilidade é o que a cidade 396. E a cidade 39686868. A melhor informação 39686868. Você tem nossa atenção. Fone informe Guia Cidade, maior facilidade. Acesse guiacidade.com.br. É só ligar. Delta Oeste, artigos militares para policiais, bombeiros, confecções bordadas industriais de todos os tipos. Também roupas para civis, calça jeans, camisa social, bonés, tênis e mochilas. E atenção, a Delta Oeste está com a queima de estoque de roupas civis. O valor de etiqueta com 50% de desconto à vista em dinheiro. Se preferir, 20% de desconto em até 10 vezes. Delta Oeste, na Rua Senador Salgado Filho, 1212, fones 3244-5505 ou celular 99672-1956. E-mail deltaoeste@outlook.com. Delta Oeste, tudo em artigos militares e policial. Nova Aurora FM. Você está ouvindo Diálogo Fraterno, um programa de conteúdos edificantes, levando a palavra da doutrina espírita a todos os corações. 8h41. Falei que era rapidinho, né? Muito rápido, viu? Mas nós voltamos novamente aqui com o tema. Tem mais gente por aqui. Nós temos o Márcio Ângelos, né, que está ligado conosco. Muito obrigado, bom dia, excelente, obrigado, viu, pessoal, elogiando muito a programação. Também a Denise Porto está ligado conosco. É isso, né, Rosane Pinto, sim, que é paciente sua também, viu, doutor? Ok. Nós temos a dona Jurema também, o pai do Éder, nosso colega aqui, o Bodão, ligado conosco aqui também, falando, né, que está com o irmão com problema aí também, com câncer, né? A Helena também e a Marta também, que está ligado conosco aqui. Janeiro, existe perguntas? Não sei se você vai fazer alguma coisa para a doutora. Pode ser, pois não, doutora. Ele me passou alguma pergunta aqui. A Simone não. diz o seguinte: teve alguma comunicação especial com o paciente no momento do desencarne? Na verdade, assim, eu me preocupo da comunicação durante o tempo que esse paciente está vinculado comigo, porque às vezes os pacientes mudam de médico, enfim. Mas eu acho que eu nunca recebi, assim, uma comunicação no momento do desencarne, mas eu sinto que acompanhar o paciente é mais importante e às vezes, sim, claro, eu estou presente no desencarne. Eu nunca recebi nenhuma comunicação especial, mas eu acho que transmitir para o paciente, assim, aquele cuidado, o amor, porque a gente se colocar no lugar do outro é fundamental,
eu sempre, às vezes, digo para a enfermagem, pensem como gostariam de ser tratados. Pensem se vocês gostariam de estar sendo manipulados, sem uma coberta, sem alguma coisa que proteja a privacidade. Não importa o momento que o paciente está, o importante é que a gente tem que ter respeito pela pessoa e que a gente tem que ter aquele amor e aquela doação necessária. Então, acompanhar na comunicação verbal e eu acho que pessoal, assim, eu consigo ter. Nunca recebi não sei se é isso que a Simone queria saber, se é uma comunicação especial, olha. Não, os pacientes, às vezes, ali no momento do desencarne, a gente vê que eles veem muitos familiares que já desencarnaram, né? Eles sentem a presença. Então, as famílias dizem assim, ai, doutor, ele começou a ver o fulano. Eu disse, não, ele deve estar vendo, né? Mas eles estão aqui para acompanhar, estão para nos auxiliar, e não ao contrário. Então, não sei se eu respondi para Simone isso aqui. E a outra pergunta é por que alguns sofrem mais no momento do desencarne que outros, né? Isso ela colocou como se fosse... pode-se dizer que esse tempo maior de sofrimento faz parte dos resgates no plano terreno. Eu acho que sim, eu acho que a cada um nos toca o que a gente precisa para evoluir. O Carlinhos estava falando aqui, essas pessoas que ficam anos, né, numa situação de um coma, não é, que ficam em cima da cama, que não precisam absolutamente de todos na ajuda, né? E eu sempre digo, os pacientes mesmo demenciados, que eles estão desconectados da realidade, porém, o espírito está ali. Então, eu sempre digo para as famílias, a nossa responsabilidade é o cuidado, não sabemos o que conscientemente, se ele interpreta, ele recebe alguma coisa, mas o espírito está ali. Então, a nossa obrigação como familiar e como médico é estar presente e auxiliando e ajudando, amenizando o sofrimento, porque isso não é proibido, né, Carlinhos? Não é a eutanásia, por exemplo, né, que é outra pergunta, mas é amenizar o sofrimento, aliviar a dor, sim. Por que eu vou deixar uma pessoa com dor, né, se eu tenho um recurso? Então, não sei se tu queria falar da nós temos uma outra pergunta aqui da Mônica, do Centro, que ela diz assim, como a eutanásia é tratada no espiritismo? Seria um suicídio? Na realidade, suicídio não, porque o suicídio é quando nós atentamos contra a própria vida. Aqui seria um fator externo, um médico, ou por solicitação da família. A maioria das legislações penais do mundo, eles não permitem a eutanásia. Mas o tempo de duração de nós, uma vez em estado, digamos, vegetativo, que ficamos às vezes 1 ano, 2 anos, isso não é por acaso. Muitas vezes é o tempo necessário para que o espírito, ou seja, por comprometimentos em vidas anteriores, que ele precisa daquele momento, mas também é um momento de reflexão para o espírito que está ali. Embora a parte física, a parte cerebral esteja um processo de funcionamento reduzido e às vezes desconectado da realidade, o espírito está em sã consciência ali. Então, muitas vezes, e nós já temos casos de pessoas 15, 20 anos em estado vegetativo e sabe-se lá por que ele volta completamente normal na sua vida. Também. Então, nós não sabemos também qual é o momento final, o que a espiritualidade tem para aquele ser que está ali, né, o ser físico e espiritual, para sua recuperação. No momento que nós fizemos esse procedimento, tomarmos essa decisão de interromper a vida, nós, quem sabe, nós estamos negando, né, a possibilidade daquele espírito, mesmo que venha desencarnar, ele refletir, que necessariamente isso aí vai fazer com que numa próxima encarnação ele tenha um outro tipo de visão. Mas o espírito, ele estando ali presente, né, ele está refletindo. E como nós temos no próprio Evangelho, ele fala, né, que no último minuto do desencarne nós podemos nos arrepender, né, de alguma situação
e aquilo nos fazer, não que nós venhamos a permanecer vivos, mas vai nos trazer uma cura para o nosso espírito ainda enfermo. Então, a orientação, né, da doutrina espírita, a doutrina espírita, ela não proíbe e nem indica, ela esclarece, ela traz esclarecimento. E dos esclarecimentos em relação à eutanásia é que nós não venhamos a tomar essa decisão pelo paciente e pelo tudo aquilo que representa. Então, nós temos uma ficha kármica. Todos nós temos uma ficha kármica, ficha kármica espiritual. Essa ficha kármica, ali estão todas os nossos desregramentos desta e de outras vidas, e também estão ali as nossas pequenas atitudes positivas. E a gente ganha, às vezes, um tempo, né? Que os pacientes dizem assim, ó, esse tempo que lhe foi dado, essa segunda chance, o senhor faça alguma coisa com a chance, com isso. Mas a gente vê, como eu disse, às vezes a responsabilidade, a gente acha que não é responsável por isso. Então, ele continua ainda fazendo as mesmas coisas. Ele teve uma segunda chance, mas não pegou essa segunda chance, não aprendeu com aquela primeira, entendeu? E aí, isso é de cada um, né? É a responsabilidade nossa, mas a eutanásia, como tu disseste, a maioria dos países não aceita, né? Não creio que nós médicos tenhamos que fazer alguma coisa nesse sentido. Eu particularmente acredito que não. Eu acho que cada um tem o seu momento, e a gente vai ter mais tempo ou menos tempo conforme também os nossos a nossa própria atitude, mas eu acho que sim, que alívio, conforto, isso não tem nada que fica que não. Também por uma razão bem simples, né, doutor, que o titular da vida é Deus. Exato. Cabe a ele dispor da vida, né? Aí falando ali em segunda chance, que a pessoa recebe, a cura parece que está muito na vontade da pessoa se curar, né? Leon Denis tem um livro bem interessante, né, sobre a vontade do ser, e eu vi uma estatística que tem gente que desencarna curado, ou seja, a pessoa, pela sua fé, pela sua vontade, pela sua persistência, ela se curou, mas era o momento do desencarne. Aí a gente vê situações tão interessantes, né? Tem pessoas que recebem, pedem uma segunda chance, pedem uma terceira chance, e lutam pela vida, né? Se tiver um câncer, às vezes pessoas idosas, com mais de 70 anos, 80 anos, tentando sobreviver, e aí, ao mesmo tempo, ver jovens, adolescentes, tentando, né, ou seja, sair da vida pela porta dos fundos. Então, como a medicina vê, como a medicina pode, né, auxiliar, né, assim, nessa vontade das pessoas, né, de buscar o auxílio, buscar modificar a sua vontade, né, na hora recebe ajuda. É que essa questão é muito interessante, mas é uma coisa que a medicina precisa entender que nós somos um todo, né? Que no momento que tu tem esse entendimento, tu vai poder dizer para o paciente que aquele tratamento medicamentoso, por exemplo, é importante, que aquele procedimento mas que se ele não se modificar, nós vamos chegar a isso, com certeza. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, esse ano, no Congresso, lançou a diretriz sobre espiritualidade. Olha que coisa fantástica. Não é por acaso, né? 700, 800 médicos fizeram abaixo-assinado pedindo que o assunto espiritualidade entrasse, né? E foi criado, inclusive, um departamento. Essas diretrizes dizem o seguinte: a importância disso. O que é diretriz? São normas sugeridas. Tu não precisa seguir elas à risca, porque o Carlinhos é diferente do Jânio, é diferente da Cristina. Então, não é que tu tenha que fazer para todos os pacientes a mesma coisa, mas tu tem aquela orientação que está baseada em evidências, que é o que a medicina gosta. Então, entrou a anamnese espiritual na cardiologia. Então, a gente precisa saber se o paciente tem alguma fé, se ele reza, se ele faz algum trabalho voluntário. São 13 questões. Então, a importância disso é que o paciente vai saber que não... E há um entendimento de que só tratar do corpo físico não ajuda, não resolve.
E às vezes a cura, ela passa por outros, né? E isso a gente precisa conscientizar o paciente. Agora, para conscientizar o paciente, tu tem que ter esse conhecimento, não é? Tu tem que acreditar nisso. E a medicina está caminhando para isso. Porque hoje nas algumas universidades já tem a cadeira sobre espiritualidade. Esses questionamentos, né? Esses estudos que fazem científicos, com evidências, com provas científicas, de que realmente tudo isso muda. A gratidão mexe no nosso cérebro de tal forma que ela nos modifica o corpo físico. A senhora acha que, em relação... Semana passada tiveram 2 médicos também, e um psicólogo no programa, e a gente falou um pouco sobre isso, né? Parece que a gente ainda tem um pouco do preconceito, né, de procurar assistência médica. Parece que as casas espíritas estão aumentando a quantidade de pessoas que procuram socorro. Eu não sei em relação à medicina, mas ainda tem, não sei se isso é um preconceito ou é um materialismo ainda, né, latente nas pessoas, que a vida vai nada. Enquanto eu estou, né, me divertindo, estou comendo, estou bebendo, a pessoa não sente, né? Enquanto não diz aquela, enquanto a dor está suportável, eu vou levando ela. Então, isso é uma coisa interessante. A medicina evolui, mas as pessoas ficam ainda, né, com certos preconceitos, né, de procurar o médico. Às fazer vezes, a prevenção. Eu vou no posto lá, o médico nunca está. Fazer a prevenção. Prevenção, parece que está faltando. É que a prevenção é importante, porque eu acho assim, ó, o alimento espiritual a gente tem que ter, mas a gente tem que ter o cuidado com o corpo físico, né? Porque ninguém diz que se eu tenho só o alimento espiritual, eu não vou precisar cuidar do meu corpo físico. É um contrassenso. Mas nós somos assim. Achamos que aqui é uma coisa e aqui é outra. E o homem, nós somos um todo, com as nossas necessidades espirituais e as nossas necessidades físicas e a interação entre isso. Mas a gente precisa ter consciência disso para agir e modificar as nossas atitudes. Gente, uma pessoa que pensa mal o tempo todo e que está de mal com o mundo e com raiva, o que ela vai ter como repercussão? No nível espiritual, já sabemos que ela está totalmente desarmonizada. Eu vou ter equilíbrio físico? Eu não acredito nisso. E o tomar o remedinho, né? Também. Tomar o remédio vai solucionar? 3/5. Eu queria fazer uma pergunta. Qual é a receptividade do paciente uma vez vendo a doutora Maria Cristina como profissional médico e como espírita? Claro que muitas vezes o médico ele não vai abordar isso diretamente, ele vai ver a tendência daquela pessoa, se ela tem uma religiosidade, para ela poder abordar aquilo ali. Mas qual é a receptividade das pessoas, né? Não sei se poderia explicar, quando tu fala um processo além da parte médica? Eu acho que a receptividade é boa. Além de, por muito tempo, eu acho que os médicos sempre tentamos nos proteger de entrar nas casas espíritas pela porta do fundo, ou de entrar na hora que não tinha gente para não ser visto. Isso acontece, ainda hoje. Mas eu tenho uma tranquilidade porque eu tenho eu penso o seguinte: primeiro, o respeito pelo outro. Então, eu não vou negar o que eu acredito, a minha convicção, e vou agir como tal. Mas eu também preciso respeitar o paciente. Então, o que acontece? Geralmente, quando atendo alguém pela primeira vez, eu pergunto alguma coisa. Se tem alguma religião, se acredita, se ora. Né? Às vezes, por exemplo, por que a senhora pergunta? Bom, eu pergunto porque eu acho que isso é importante. Isso faz parte do Carlinhos, né? Faz parte do Carlos, faz parte do Roberto. Então, isso faz parte. Assim como eu saber o que tu trabalha, né? Como é que é a tua família, isso me dá um conhecimento do paciente, me aproxima do paciente. Mas a pergunta é, qual é a sua, né? O paciente, como é que ele sente? Quando eu tenho espaço, e muitas vezes eu preciso
entrar na parte espírita, porque às vezes a gente vê pacientes que realmente estão com necessidades importantes. Mas eu preciso sentir que esse paciente está pronto para receber também a informação. Eu acho que ser delicada, ser respeitosa, isso faz a diferença. Porque eu não vou impor nada. Mas às vezes a gente traz aquela ajuda. E tem pessoas que te dizem assim, olha, doutora, eu sou católica, mas eu gosto de tomar passe, eu gosto de ir na casa espírita. Tem mal nisso? Não tem, né? A gente sabe que não, né? Não, eu fiz a pergunta porque antigamente, digamos, um médico que quisesse tomar essa iniciativa, ele não tinha um respaldo legal. E a partir, nós já falamos isso aqui em outros programas, a partir de 98, a Organização Mundial da Saúde, se eu não me engano, é no CID, Cadastro Nacional de Doenças, R443, que diz que obsessão, possessão e perturbação espiritual são casos até de afastamento de dar de licença médica. Então, a partir daí, os médicos têm um respaldo para se posicionarem. Mas, ao mesmo tempo, se observa numa estatística que fizeram que é nula a utilização desse CID. Né? Então, isso dá uma maior segurança para o profissional médico, né? Que ele não está, digamos, invadindo a privacidade ou a inclinação religiosa daquele paciente. Né? Então, ele tem, digamos, no caso que ele julga necessário, e nós sabemos que, muitas vezes, a doença física ela é simplesmente a consequência de uma causa espiritual. Como nós falamos, caso de obsessão, de perturbação espiritual. Muitas vezes. E eu, quando verifico alguma coisa assim no consultório, eu não tenho grandes conhecimentos, não acho que eu seja uma pessoa assim, eu leio bastante, tenho estudado a doutrina e tal, mas às vezes no consultório não é fácil tu fazer essa abordagem, mas eu consigo perceber. Aquele paciente que aí tu precisa estabelecer um vínculo muito importante para falar disso. Porque às vezes não se encaixa em nenhum CID. Não se encaixa em hipertensão, não se encaixa em taquicardia, não se encaixa. A perturbação é espiritual. Mas como fazer isso? É criando um vínculo bom com o paciente para poder abordar. E eu encaminho para o atendimento espiritual. Eu acredito que essa é a tendência, né? Com certeza. Está se abrindo, quem sabe... Bom, Carlinhos, quando a cardiologia, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, coloca como anamnese espiritual uma diretriz, escreve, é porque realmente nós chegamos... nós temos tudo, né? Por que o cara não melhora, né? Por que o outro melhorou, esse não melhorou? Então, isso aí trouxe questionamento. E hoje está provado. Nesse grupo tem judeus, católicos, espíritas, tem evangélicos, enfim... Mas todos temos a mesma visão. Né? Isso, sabe que em todo o Brasil isso aí serviu como, sabe, um disparo, assim. Entendeu? Eu acho que isso é a mudança de comportamento dos médicos também, né? Fazer mais uma pergunta, não sei se ainda dá tempo. Vamos lá, pois não, está interessantíssimo. O pessoal está participando aqui, o pessoal está aplaudindo, inclusive, a programação ali, né? Pois não, Jané. 2020, o programa vai aumentar. Começou bem. O público tem que pedir. Então, em relação ao trabalho, né, doutor? Quando a gente faz uma visita no hospital, por exemplo, faz em outros lugares, a gente percebe a presença também de obsessores. Temos uma equipe espiritual trabalhando, e às vezes tem a resistência, né? E assim, a gente sofre também um ataque, né? Eu queria saber se o médico, ele sofre também o ataque obsessivo, porque o médico está ali ajudando o paciente, né? Às vezes até o obsessor quer que o paciente morra, mas tem vezes que ele quer que ele viva para sofrer um pouco mais. Então, o médico, eu acho que também tem, né, esse lado de perturbação em relação ao trabalhador espírita, né, que trabalha nessa área. Ele vira alvo também, né? Jane, que pergunta, né? Essa pergunta aí, eu vou te dizer, eu tenho certeza que a gente fica muito bombardeado também. Mas sabe o que eu faço? Eu faço uma prece do lado do paciente. Eu sou mais forte, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Porque às vezes não me compete saber se o obsessor quer que ele fique mais para sofrer, quer que, né, levar ou não.
Então, alguns colegas dizem assim, não, porque a gente sofre obsessão por tabela. Isso assusta? Eu acho que isso não deve nos assustar, porque senão a gente fica paralisado. A gente tem que fazer o trabalho que tem que fazer. Eu já tive pessoalmente de precisar de ajuda muito importante, porque eu fiquei muito mal, muitas vezes, né? Mas a gente vai aprendendo, né? Tudo a gente aprende. Então, as primeiras vezes foram muito importantes, assim, não só do ponto de vista espiritual, mas físico, né? De me derrubar, assim, de me deixar mal e me deixar doente. A influência espiritual gerou um estado de exaltação física, no caso. Sim, Carlinhos, uma coisa inexplicável, de ter que ir no centro, tomar um passe, pedir ajuda, socorro para qualquer, assim, porque realmente a sensação de mal. Mas, com o passar do tempo, a gente vai entendendo o seguinte, que estar bem, orar e ter certeza que tu está fazendo bem, eu sinto uma proteção, entendeu? Então, eu já tive uma discussão com um colega nesse sentido, mas a gente está propenso, mas se tu vai pensar que tu está propenso e que tu tem medo dos desencarnados, eu tenho medo, às vezes, dos encarnados, né? Às vezes a pessoa que está do teu lado é aquela influência negativa. E com o paciente eu não vou me negar a dar tudo de mim. Agora, se proteger é a oração, estar consciente que eu posso receber aquela vibração e, basicamente, fazer o trabalho com amor e sem medo. Sem medo de poder ajudar, né? Tem uma palestra muito interessante na internet, de um médico oncologista, Paulo César Frutuoso. Ah, sim. E ele tem um vídeo... Lá do Rio. Ele fala, digamos assim, da participação espiritual dentro de um bloco cirúrgico. Uhum. Então, ele falando que o médico ele é o ponto final Exato. daquela situação. Então, ele descreve relatos nesse livro, né? Acho que é Outro Lado, Medicina, se não me engano, está no livro. E ele fala médicos ateus sendo amparados pela espiritualidade. Então, naqueles casos que estão ali, que é decidir pela vida ou pela morte, o procedimento que ele vai fazer é o que vai dar a sustentabilidade da vida, ou que vai, de repente, levar ao desencarne, sendo a parte espiritual intuindo, um médico espiritual, intuindo aquele profissional médico encarnado para que ele tome o melhor procedimento. E ele também fala dos instrumentos que estão disponíveis na espiritualidade, que nós, encarnados, não sabemos para aquele trabalho. Então, é aquele caso de uma pessoa que foram feitos todos os procedimentos e a pessoa está desencarnando, e de repente o médico ele tem a ideia, né? Ele já tive a ideia né, de fazer tal procedimento, né? E aquele procedimento vai levar ao estabelecimento da pessoa. Então, é um vídeo muito interessante, né? De repente, eu vou até publicar na página do grupo, né, do programa fraterno, né, do atendimento fraterno, e é maravilhoso saber que nós temos toda esse amparo da espiritualidade, que nós que a gente precisa saber que mas nós temos aprender a pedir, a ser humildes e dizer, olha, eu preciso de ajuda, não é? Eu tenho conhecimento, eu tenho a boa vontade, mas eu também preciso do apoio da espiritualidade. E nós somos muito vaidosos, né? Nós achamos que como temos uma formação assim, a gente sabe tudo. Todas as entrelinhas, das diretrizes, das evidências, da medicina baseada em... A gente acha que... Mas isso não é suficiente. É dizer, olha, eu preciso, ajuda, me acompanhe, me auxilie. Eu tenho certeza que todos nós, no nosso dia a dia, a gente tem essa ajuda, né? Essa presença. Maravilha. Bom, o programa está ótimo, mas o nosso tempo também já estourou. Passou rápido. Muito bom. Vamos mandar um abraço para o pessoal que está aqui ainda, né? Rafael Alves, a Cláudia está ligado, Antônio Carlos, quem mais temos por aqui? Éder Pires também ligado conosco, muito obrigado, muito bom dia. O Luiz Maria também está ligado conosco. Rapaz, tem muita gente aqui, muita gente mesmo, né? A Suzana também, Brito, está ligado com a gente. E a gente quer agradecer a todos vocês, muito obrigado pela audiência.
de todos que participaram, de todos que entraram conosco, vários coraçõezinhos batendo palma pra gente ali, ainda estão seguindo ali os positivos, e a gente quer agradecer, Eu né? só gostaria de fazer um parênteses, um adendo. Pois não. A doutora Maria Cristina, ela faz parte, né, ela é integrante da Associação Médica Espírita de Livramento. E Rivera. E Rivera, E Rivera, internacional agora. Sou sócia Acho que o Uruguai dos- está precisando também muito disso, é uma Bah. inovação. E só que e ela participa de vários congressos, Brasil e de nível internacional também. Então, nós gostaríamos aqui do programa, né, que dentro das possibilidades, nesse decorrer de 2020, que possa vir novamente nos trazer mais novidades, mais conhecimento em relação dessa vínculo medicina e espiritualidade. Ok. Vou agradecer. Muito obrigado, doutora, viu? Imagina, eu que agradeço. O convite já está feito, então, né? De todos nós, né, Jane? Excelente. Para que Que ela bom. retorne novamente aqui também, né? Quem vamos fazer vamos lá. Então, nesse momento que nós estamos aqui, todos reunidos e com os nossos pensamentos elevados a Deus e a Jesus, que procuramos fazer essa viagem interior, nos harmonizando, nos conectando com a espiritualidade, com nossos protetores, amigos, e que, em fazendo isso, diariamente, fazendo disso uma rotina nossa, um hábito, nós também estaremos fazendo a nossa cura espiritual e a nossa cura em consequência física. Que tenhamos a certeza que nós nunca estamos desamparados, que nós nunca estamos sozinhos, que sempre existe aquela força que nos leva em frente, dos amigos, dos mensageiros de Jesus, e que possamos sempre estar aqui, reunidos, com pensamento elevado, para que possamos nos esclarecer e também levar o esclarecimento a todos, quer seja do plano físico, quer do plano espiritual. Porque nesse momento, muitos irmãos nossos da espiritualidade certamente se beneficiaram com os esclarecimentos que a doutora aqui trouxe para todos nós. Que tenhamos todos um ótimo final de semana e um excelente 2020, e sempre procurando colocar dentro de nós um pouco de espiritualidade. Que os nossos hábitos possam ser modificados por virtudes, hábitos ainda viciosos, por virtudes cristãs. Que isso realmente vai nos dar a saúde física e espiritual, desde agora até para outras encarnações. Muito obrigado. Que assim seja. Muito bom dia a todos. Obrigado, doutor, mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Cinerá, Aqui com vocês. bom dia, bom final de semana, Jane. Obrigado, Jane. Bom final de semana a Bom você dia a também, todos. viu? 9 horas e 11 minutos, encerramos mais uma programação aqui do Diálogo Fraterno. E sempre, né? Tenhamos fé sempre, viu, gente? A gente retorna rapidinho, segura por aí. Você ouviu aqui na Rádio Nova Aurora FM, Diálogo Fraterno. 87,9. Apoio cultural. Apoiando a programação da 87.9, Comercial Ceará, lençóis, sapateiras, tapetes, panelas, puffs, baús, espelhos e agora também com produtos de limpeza.